programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre mercado imobiliário da nossa região. Nossos convidados, José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, e Roberto Malavasi, diretor da Lopes Local Santos. Muito obrigado pela presença. Viana, como você avalia a importância do trabalho do Cresce na fiscalização e valorização do corretor de imóveis? Bem, Roberto, o objetivo do Cresce é fazer com que a sociedade seja bem atendida pelos profissionais. Então, o trabalho que fazemos é um trabalho de fiscalização, acompanhamento, orientação para os corretores de imóveis e desenvolvemos uma série de ferramentas digitais no sentido de dar mais transparência, eficiência e segurança para a sociedade. O nosso objetivo final é sempre a população. Muita gente imagina o Cresce uma entidade de corretores para corretores, e não é verdade. O Cresce é uma autarquia federal que visa proteger a sociedade dos maus profissionais. Dos pseudos profissionais, né? Também, principalmente aquelas que pessoas que se colocam a vender imóveis e não estão preparadas para isso. E não é só uma aproximação, né, a venda. Existe toda uma parte de documentação, de conhecimento, de contrato, de cartório, que às vezes as pessoas não têm condições de fazer. E o corretor é preparado para isso, né? Sem dúvida, inclusive de acordo com o artigo 723 do Código Civil Brasileiro, o corretor responde por todas as consequências do negócio, perdas e danos. Então a responsabilidade é do profissional. Eu digo o seguinte, a pessoa que procura um corretor de imóveis, ele tem pelo menos uma garantia a mais, um ponto a mais para poder fazer uma reclamação e ver ressarcido eventuais prejuízos. Isso mesmo. Roberto, há quantos anos você atua no mercado imobiliário e como está sendo aí essa nova etapa, né, da empresa, né? Agora é Lopes Local Santos, era antigamente Local e agora Lopes Local Santos. Teve a inauguração, parece que em maio, né? Isso, inauguramos a nova franquia, né, da Rede Lopes. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, Roberto? Um prazer estar aqui com vocês. É até uma nostalgia voltar aqui nos estúdios do Santa Cília. Eu que sou cria da casa, me formei aqui na universidade, em propaganda e marketing, em publicidade. E entrei no mercado imobiliário por volta de 2008, 2009, né? Comecei com desenvolvimento imobiliário, juntando lotes para incorporação imobiliária. E de lá para cá já são quase 15 anos. E agora a gente entrou para a Rede Lopes, que é a maior rede imobiliária do Brasil, né? São mais de 250 mil imóveis disponíveis na rede, quase 180 lojas, né, espalhadas pelo Brasil inteiro. E a nossa fusão vem de encontro ao que a gente procura, que é o crescimento do mercado, atender as pessoas da região da Baixada Santista. E a gente já está sentindo aí um grande efeito, muito importante, porque desde o começo, né, que eu comecei a entrar na Rede Lopes, a gente já começou a trazer resultados, e em 60 dias já são mais de 22 apartamentos vendidos. Então a gente já está sentindo os efeitos aí em pouco tempo. Muito bom. Fiara, aproveitando que estava falando antes de começar o programa, né, o número de corretores, mais ou menos, que nós temos no estado de São Paulo, e antigamente, pré-pandemia, a gente tinha um número X e agora nós temos não sei quantos novos corretores por ano. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso antes de eu entrar na próxima pergunta. Pois é, foi um fato interessante. Quando veio a pandemia e o lockdown,
todos nós imaginávamos que ia ser uma catástrofe, né? Que um número grande de profissionais ia pedir cancelamento de inscrição, fechamento de empresas, e foi muito pelo contrário. O mercado imobiliário ele aqueceu e o número de novas empresas e novos corretores surpreendeu, porque nós tínhamos de 8 a 9 mil novos corretores por ano. E da pandemia para cá passamos a ter 22 mil novos corretores todos os anos. Temos hoje inscritos no Cresce, atingimos essa semana o número de 175 mil profissionais ativos. Estado de São Paulo. Somente no estado de São Paulo. Em todo o Brasil já passa dos 500 mil. Roberto, meu xará, quais os principais segmentos de atuação da Lopes, né, que ela pretende aí focar nos próximos meses e anos, né? E como você avalia o total momento do mercado aqui na nossa região? Então, hoje a Local, né, que é a Lopes Local Santos, a gente já vem do mercado de prontos, né? Então, a gente já atuava com bastante ênfase nesse mercado de prontos e a gente vem para a rede Lopes agora para agregar principalmente o mercado de lançamentos, que é um mercado que estava um pouco defasado por conta da falta de lançamentos no mercado aqui da Baixada Santista. E esse ano a gente vem com uma enxurrada de lançamentos, então a gente está unindo realmente o útil ao agradável. Até comentando sobre o que vocês falaram, eu em pouco tempo já recebi mais de 15 currículos novos de corretores, né? Então vem de encontro ao que o Dr. Viana disse para nós. E agora a gente está trazendo essas pessoas para poder atender o público aí da Baixada Santista. O nosso foco ele continua sendo atender do começo ao fim do processo. Então hoje nós temos lá no escritório, desde a parte de incorporação imobiliária e união de lotes para desenvolvimento imobiliário, até a parte de locação, administração, venda para terceiros, venda para lançamentos. E hoje o cliente que procura se planejar, né, que é a melhor forma hoje de você aproveitar o mercado, é se planejar para comprar um imóvel novo e poder, com calma, depois vender o seu imóvel que você já mora, hoje seria a melhor oportunidade que a gente tem no mercado, né? Muito bom. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre mercado imobiliário na nossa região. Nossos convidados, José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, e Roberto Malavasi, diretor da Lopes Local Santos. Viana, julho, mês de férias, apesar de não ser o mês mais forte de férias da nossa região, né? Nós temos boas oportunidades para o setor de locação, principalmente essa locação de temporada. Quero saber as precauções e cuidados que os locadores e locatários devem ter com esse tipo de transação. É importante, Roberto, porque é uma fonte de renda, é um investimento muito bom. Quem tem imóvel para locação de veraneio acaba faturando bem mais do que o imóvel para moradia. Agora, muitos cuidados devem ser observados. Eu digo por parte do proprietário, ele tem que saber muito bem quem é que vai entrar na sua propriedade imobiliária e saber fazer a documentação adequadamente. Então, eu recomendo que seja feito através de uma imobiliária ou um corretor. E às vezes as pessoas falam, não, mas o Viana é presidente do Cresce, ele está com corporativismo. E não é. Se a pessoa faz o negócio direto, ele corre uma série de riscos. Já houve oportunidades, na Praia Grande mesmo, prédio lá onde eu tenho escritório. Um dia chega a polícia e prende uma quadrilha que estava dentro de um apartamento que era usado para sequestradores. Imagina, e o proprietário alugou sem nenhum documento formal. Ora, ele era parte da quadrilha porque ele estava fornecendo um imóvel para abrigar marginais. E ele acabou tendo problemas e problemas sérios. Você veja, em Atibaia o proprietário alugou uma chácara para aqueles que sequestraram, me parece que o Oliveto, lembra naquela época? Uma chácara alugada. E o proprietário teve problema porque não houve a formalização, não havia como comprovar que eram locatários. Então eu acho que deve haver uma precaução por parte dos proprietários e no sentido também da constatação, não só de quem está entrando no imóvel, mas um checklist de tudo que está lá dentro do imóvel, no momento que a pessoa entra, fazer o checklist na hora que sai, no momento que entrega, para não ter dor de cabeça. E para aquele locatário, aquele que vai alugar, eu sempre recomendo que procure fazer a locação
com um corretor ou imobiliário da cidade de destino dele. Porque se chegar lá, tiver algum problema... Ou não tiver o imóvel, por exemplo, já teve casos que a pessoa alugou para passar férias com a família e não tinha o imóvel. Bom, na Praia Grande... Vários. Na Praia Grande tem um sobrado lá, vizinho de minha residência, está uma faixa enorme. Esse imóvel não está para venda nem para locação. Porque com certeza está sendo anunciado por picaretas, né? Caiu fotografia desse imóvel na rede de computadores e os marginais estavam usando para poder fazer negócio. Então, todo cuidado é pouco. Nós estamos... Esse mundo da internet facilitou demais a nossa vida, mas, por outro lado, facilitou demais também para os marginais. Então, eu acredito que fazer a locação com alguém da localidade é importante porque você tem ali alguém que responda. Acabou o gás, a pessoa vai comprar para você, a geladeira queimou. Agora, você imagina, se aluga através de um aplicativo, chega lá, não tem gás no fogão, você vai reclamar com quem? Ou a geladeira não está funcionando, vai reclamar com quem? Então, o certo é procurar um corretor e uma imobiliária da cidade para que tenha tranquilidade. Sempre profissional, sempre procurar um profissional, acho em tudo. A pessoa procura um advogado porque não vai procurar um corretor. Então, acho que cada macaco no seu galho. O profissional tem que ser valorizado e não vai pagar nada mais por isso. Já está incluso aí, provavelmente, no preço da locação. Então, é por aí, né? Roberto, a pandemia, acho que intensificou o sonho das pessoas morarem no litoral, ter uma qualidade de vida, não só em Santos, como na região toda, litoral norte, litoral sul e tal. Essa busca de família de fora, ela continua ainda, mesmo pós-pandemia? E quais os tipos de imóveis mais procurados no seu escritório hoje em dia? Compactos, maiores? Então, são duas perguntas. Primeiro, se o pessoal de fora está vindo para Santos, né? E a outra pergunta, que não é correlacionada, é o tipo de imóvel mais vendido hoje na sua imobiliária. A pandemia ela mudou bastante o hábito de consumo das pessoas, né? E isso a gente teve um reflexo muito grande dentro do mercado imobiliário. Então, assim, os grandes centros, né, passaram a ficar difícil, né, porque as pessoas precisaram ficar dentro de casa para trabalhar. Então, houve a migração para o interior e para o litoral, né? Então, a gente recebeu de lá para cá uma enxurrada de clientes, casais, pessoas aposentadas querendo uma qualidade de vida justamente para usar o home office, né? Então, assim, se a pessoa vai ficar em casa, por que ela não pode ficar em casa dentro de um mercado e de uma cidade litorânea, numa cidade que tenha mais tranquilidade, fora do grande centro, né? E isso continua até hoje, tá? A gente tem recebido pessoas que ainda não realizaram o sonho de morar na praia ou de morar no interior, a gente tem recebido isso, tanto é que os mercados da Baixada Santista cresceram demais, né? Você vê a Riviera aí com um salto muito grande, inclusive agora vamos ter lá um cartório dentro da Bertioga, né? Porque não fazia sentido as pessoas, os clientes de Bertioga virem até Santos para poder registrar o seu imóvel, então a gente vai ter cartório lá agora também. E a cidade de Santos, especificamente, Santos, ela está abrigando ainda pessoas que estão sonhando em morar na praia, em ter qualidade de vida, e até pela proximidade com a cidade de São Paulo, isso permite, né, eu mesmo, não só para amigos, mas para clientes nossos, a gente fez muitas vendas de imóveis, e as pessoas procuram, obviamente, imóveis que tenham uma varanda gourmet, um espaço, um terceiro quarto ou quarto dormitório para que possa se fazer o home office, né? E uma área de lazer completa. Isso é o que mais se procura hoje no mercado. Vista livre. Às vezes não vista por mar, às vezes não é possível, mas uma vista livre, eu acho que é... Porque você pensa, né? Aquele pessoal que está acostumado a morar em paredões, como existe lá em São Paulo, né? A gente tem prédio atrás de prédio, em Santos você tem essa possibilidade de ser uma cidade plana e de conseguir vista livre não só para o mar, mas às vezes para o morro, às vezes para o centro ou para o porto, né? A vista livre é importantíssima. A área de lazer nem se fala, hoje não tem como lançar um produto, um empreendimento em Santos sem área de lazer, né? E a varanda é um dos pontos também mais importantes, porque às vezes se o imóvel é mais compacto, a varanda também pode abrigar ali um home office e a pessoa pode trabalhar dentro na própria varanda da sala. Então, essas são as características mais procuradas e nessa faixa de valores de renda, né, que a gente consegue atender tanto o médio padrão em Santos como o alto padrão em Santos. Muito bom. Na Praia Grande ocorre a mesma coisa? As pessoas estão indo para a Praia Grande para morar ou a temporada ainda impera, pós-pandemia? Que tipo de imóvel? 2 dormitórios, 3? Eu te diria o seguinte, na Praia Grande agora é o ano todo nós temos um movimento constante. Na época de temporada agora atrapalha, é muita gente, então não dá para fazer negócio, é difícil você ir mostrar os imóveis. Chega nos prédios, estão todos muito lotados, é difícil o estacionamento,
Então, nas épocas de alta temporada, nós enfrentamos dificuldades. Agora, fora da temporada, nós temos um movimento constante que era como nas temporadas anteriores. Então, eu subo e desço, Barroso, diariamente, de Praia Grande para São Paulo, vou e volto, todo dia. No passado, né, há 20 anos atrás, era 40 minutos, hoje é 1h30. E não tem conversa, não tem acordo. A rodovia dos imigrantes, a Via Anchieta, viraram duas marginais, as serras sempre lotadas de automóveis. Há necessidade de uma terceira estrada aí rapidamente, porque está tudo muito congestionado. E você veja, as obras complementares da rodovia dos imigrantes, que foi projetada aí há 50 anos atrás, ainda não foram construídas aqui na Baixada. Então, quando chega aqui, é outro problema. Exatamente. Então, e as cidades do litoral foram tomadas por um número de pessoas muito grande. E Santos, reconhecidamente, no Brasil e no mundo, como uma das cidades de melhor qualidade de vida no planeta. E nós precisamos tomar cuidado para que isso não acabe. Santos está virando aqui a Mônaco brasileira, porque na ilha aqui só fica quem tem. Porque o preço do metro quadrado está exigindo isso. Então, nós precisamos só ter cuidado com isso. Não haver uma superpopulação no sentido de prejudicar esta alta qualidade de vida, que principalmente a cidade de Santos proporciona para seus moradores. Você fala, o equilíbrio sempre é importante. Bom, a gente vai para o intervalo e logo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre o mercado imobiliário na nossa região. Nossos convidados, José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, e Roberto Malavasi, diretor da Lopes Local Santos. Viana e Roberto, como as taxas de juros impactam o setor imobiliário? Bom, a taxa de juros é um desastre para o mercado imobiliário. Acho que para tudo, né? Claro, principalmente para o mercado imobiliário, que o valor é maior, né? Mas no mercado imobiliário é uma coisa interessante. Ainda hoje de manhã eu estava dando uma entrevista numa emissora de rádio e estava explicando para eles. A população, ela não tem medo do juro alto, ela encara. Você vê que a pessoa podendo comprar, ela compra. Agora o problema é ter acesso ao crédito, porque a renda familiar não atinge o mínimo necessário para o banco aprovar o cadastro. E aí a pessoa fica de fora e continua pagando aluguel. Mas se o cadastro dele permite, não importa se esse juro está 9%, 10%, ele compra. E principalmente agora que criou-se um clima no país, evidente, não há como ninguém negar, que não há espaço nenhum para aumento de taxa de juros. A possibilidade é só queda. E quem está assumindo hoje um financiamento imobiliário com essa taxa de juro alta como está, ele tem a certeza de que o ano que vem ele vai poder pagar um juro mais baixo. E se o banco financiou para ele e não quiser baixar a taxa de juro, ele faz a portabilidade do financiamento, procura um outro banco. E eu tenho conhecimento de alguns casos em que o mutuário procurou a Caixa Econômica Federal para poder fazer a portabilidade para um banco privado que estava oferecendo uma melhor taxa, e a Caixa não deixou, baixou a taxa de juros para o mutuário para permanecer com ele no banco. Porque todo banco, Barroso, quer o mutuário, porque são contratos de 20, 30, 35 anos. Aí cria um comprometimento daquela pessoa com o banco, ele acaba pagando ali o IPVA, o IPTU, o plano de saúde, transferindo a conta salário, o seguro, conta salário, ele movimenta aquele banco. Então a taxa de juro passa a não ser o principal produto do banco, e sim o cliente como um todo. E sem falar na escassez do dinheiro hoje, né? Você comentou do juro que o Copom manteve aí em 13,75, né? Então é uma taxa que a princípio vai permanecer até o final do ano, porque o impacto não é imediato para o mercado imobiliário, porque a gente sabe que demora de 5 a 10 meses para isso acontecer e efetivamente os bancos mudarem suas taxas. Então, assim, o problema hoje também é a falta de dinheiro, né? O dinheiro caro, né, pelo juro alto. E os bancos hoje, por exemplo, privados como Bradesco e Itaú, estão selecionando e colocando correntistas, né? Estão dando preferência para correntistas para emprestar o dinheiro. E no caso da Caixa,
as construtoras que estão trabalhando com crédito associativo, ou Minha Casa Minha Vida, também tem que fazer uma reserva de dinheiro para o momento da entrega das chaves, senão a coisa pode degringolar. Sem dúvida. Portanto, também comentar que hoje a diretora de habitação da Caixa Econômica Federal é Inês Magalhães. A Inês, ela foi já secretária das cidades, lá no Ministério das Cidades, e ela foi secretária de habitação em São Vicente. Nossa, Ela conhece com profundidade mercado imobiliário, habitação social, financiamento imobiliário, e hoje ela é a vice-presidente de habitação da Caixa. Nossa. Então eu acho que nós estamos com uma pessoa que tem visão e que tem condições de resolver a situação. A antiga presidente da Caixa era muito boa. Assisti uma entrevista dela de 1 hora na televisão, ela era ótima. Essa última do Bolsonaro, muito boa. Se continuar nessa pegada aí, nesse caminho, acho que a gente vai ter bastante sucesso aí para conseguir atingir a população que mais precisa, porque a função da Caixa é social, né? É isso aí. E aproveitando, eu queria que você comentasse um pouquinho, já que você falou no crédito associativo. Explica rapidamente para o telespectador como funciona esse crédito associativo. Nada mais é do que uma modalidade diferente de empréstimo de dinheiro da Caixa, né? Só que ela atende um público acima do Minha Casa Minha Vida, né? Então a gente pode chamar que é um público de médio padrão, aquele público, aquele casal de repente que juntando renda varia de 8, 10 a 12 mil reais, né? E a gente tinha um problema sério na cidade, aqui pelo menos em Santos, que até o pessoal estava comentando que as pessoas estavam sendo expulsas da cidade. Aí eu agora parabenizo para algumas construtoras, no caso da NG Plus, por terem confiado nesse mercado de médio padrão, terem se associado à Caixa e estão disponibilizando um empreendimento importante na cidade, né, que é utilizando o crédito associativo, além de taxas menores, custos menores com impostos, você tem a possibilidade de congelar o teu financiamento, ou seja, você aprova o teu crédito, hoje, na data presente, esse crédito é congelado até o final da obra e você vai pagando o fluxo de obra até a entrega das chaves. Então isso para quem procura um imóvel, às vezes o primeiro imóvel ou investir o seu dinheiro é a melhor opção. Você consegue se planejar com taxas menores e melhor ainda, você consegue utilizar o FGTS como sinal, como ato e entrada de pagamento. Então, o crédito associativo ele vem para ajudar, né, e para colaborar com essa faixa de renda que talvez em algumas cidades não é atendida. Aí você vai pagando no começo, né, só a taxa de evolução de obra. Começa com R$100, 80, 100, 120, vai pagar uma parcela um pouco maior no final da obra. Então, é possível que se pague um aluguel e se compre um imóvel enquanto está morando de aluguel. É muito importante. Viana, nós temos 1 minuto. Eu queria que você falasse aí, não vai dar tempo, né, mas das ações e serviços que o Cresce vem promovendo e oferecendo para os seus associados. Fala um pouquinho do Cresce. Bom, o Cresce, nós estamos hoje com um portal imobiliário crescendo, ele é um portal imobiliário nacional, foi adotado pelo Conselho Federal como portal oficial dos corretores de imóveis. Já estamos lá com 19 mil anunciantes, tem mais de 1 milhão de imóveis já anunciados. E temos também o aplicativo do Cresce, o aplicativo que pode ser usado pela população em geral e com serviços a mais que os corretores e imobiliários podem se utilizarem. E isso daí visa o quê? Maior facilidade no contato com o cliente, maior eficiência e segurança. Nós estamos agora desenvolvendo a parte de locação no aplicativo, aí todos os corretores de imóveis vão poder trabalhar fazendo a locação para moradia ou de veraneio diretamente no aplicativo para poder concorrer com essas gigantes do mercado, cada qual terá a possibilidade de usar. Corretores de imóveis e imobiliárias, por maiores que sejam, elas não têm condições de desenvolvimento na medida da necessidade. Agora o Cresce tem. Então o Cresce está desenvolvendo e disponibilizando para os profissionais e para a sociedade, sempre no sentido de dar maior segurança nos negócios. Muito bom. Qualquer dúvida, hoje tem o Google, né? Sem contar aí o chat GPT, que você consegue ver tudo sobre o Cresce. Bom, chegamos ao fim. Eu quero muito agradecer o meu presidente, Viana, Roberto, meu xará. Obrigado. Quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.